Irmão Yahushua, da gangue dos arcanjos, não me destrua. Corporação canibal dos genes askenaz desacatam a Yahu e querem ter paz na magia do terrom. Cairão em pavor da magia incandescente, da justiça incandescente que Yahu programou. Yahushua nos livrou, a seu povo libertou. A magia Hassatan dos escravos askenaz, a lepra askenaz, perdedores vulgares que temem a arma que pra eles apontamos. Se levantou e Yahushua para reparar os danos que pilantra, que profana, que a multidão não controlou. Não irão porém avante esses cães perturbadores. Ouço gritos, o avanço, o povo em alerta, a trombeta soará e o povo desperta. O gigante adormecido recupera os traços, a magia fracassou, Satã é um fraco. Os hebreus libertados pelo poder de Yahu, remoldado vários vasos que não foram enganados. Livramento e Yashurum, a derrota Askenaz. O planeta Terra enfim terá paz. Pelo sangue de Yahushua e a fé dos valentes que destrói os perversos na lagoa fervente. Corporação canibal, a magia desse mal. Corporação canibal desses, a magia desse mal os consome. Contra os hebreus não irão porém avante. Da repente Askenaz. Muito bem, ô nação, tudo bom? Nação querida do nosso amado Brasil e de todos os lugares do mundo, né? Porque todo lugar do mundo tem uma nação. Estamos aqui hoje, né, com vocês, trazendo mais uma live toda especial para os nossos amados aí da nossa nação, né? Estamos aqui também com o nosso amado Evaldo. Evaldo, boa tarde, Evaldo. Como é que você está, querido? Boa tarde, Moedinho. Boa tarde, nação amada de Yahushua. É um prazer estar aqui mais uma vez papirando aí com a nação, povo querido do nosso pai Yahu. Opa, legal. A minha voz está chegando bem para você, Evaldo? Está chegando aqui, show de bola. Muito legal, Evaldo, muito legal. E estamos aí também com a nação querida também, o povo de Yahu bem aí atento, né, às coisas que nós estamos mostrando aqui. E é bem legal, o Evaldo, porque nós temos muito falado da promessa, e essa sugestão aí da promessa, e é até bom nós também, né, testarmos essas lives aí, porque vamos conseguir fazer a live desse modelo, que é um modelo exclusivo da nação, para poder incrementar a live com outros pessoal aí da nação também, né? Nossos irmãos que estão junto conosco, que tá sempre junto aí, para fazer aí um belíssimo trabalho. Parabéns a toda a nação de Yahu, né, que estão fazendo realmente um trabalho legal com a gente aí. Nós só temos até a agradecer, né, toda essa alegria, essa disposição aí que o povo está trazendo. Evaldo, últimos dias, como é que está a situação aí? Como é que está essa questão da pandemia? As pessoas estão bem robotizadas, está difícil de sair na rua hoje em dia. Como é que está a situação aí na cidade onde você mora, Evaldo? Olha, aqui na cidade, aqui no bairro onde eu moro, o povo não dá muito... Não dá muito ouvido, não. Não, né? O povo fica aí fazendo os forrós deles, movimento, mas já lá no centro a coisa é bem mais estranha, né? Eu estive lá na sexta-feira, meio-dia, horário de pico, horário de almoço, parecia um deserto, tinha quase ninguém. Nossa! Dentro da cidade, mas já nos bairros, o povão do bairro não liga muito para essas coisas, não. E você repara, Evaldo, que foi tudo quando nós começamos a fazer, né, a divulgação da promessa, né? Isso, fazer divulgação, viajar, fazer as palestras. Viajar, aí começou daí isso, parece que Terron já sabia.
Com Incrível certeza, mesmo, né? é incrível, é incrível. Olha, a gente analisa, analisando os fatos, dá para ver como que Terron ele realmente joga sujo, né? Porque tava tudo beleza, tudo legal, as pessoas de boa, fazendo as coisas tudo perfeito, de repente, do nada, aí vem essa questão aí dessa pandemia. Mas tudo bem, mas vamos falar de coisa boa, né, André, também? É. O sistema tem muita coisa ruim para falar, nós temos também para falar das coisas ruins que eles estão fazendo, mas temos também da promessa. E a promessa aí, Evaldo? O que que você. Evaldo, você já foi de algum sistema religioso, de alguma igreja evangélica? Tu já participou de algum sistema desses que nós achamos que é a porta da salvação? Com certeza. Inclusive, eu era líder, né, do sistema religioso e era um usurpador do título de pastor, que só pertence a Yahushua. E no ano passado, eu creio que em maio, abril, maio, eu conheci, né, o nome Yahushua, eu já andava pesquisando alguma coisa, só que eu não conhecia ainda o nome Yahushua. Eu conhecia alguma coisa das pessoas que saíam do sistema, só que é aquele negócio, as pessoas saíam, diziam sair do sistema, mas ainda meio perdida, Ah, porque entendi. muitos se bandeavam por judaísmo, entendeu? E ficava aquela história. Mas até que Yahushua, por compaixão e misericórdia, né, me mostrou o nome e eu conheci o nome, Yahushua, e foi então que eu resolvi abandonar o sistema religioso e entendi, né, que Yahushua é a verdadeira porta e o caminho para Sião. Você jamais ia saber que existia a promessa, né? Jamais, de maneira alguma, não tinha como. Até porque é algo interessante. Eu até estive com esse pensamento aí de falar um pouco fazer uma live, falar sobre a promessa, porque quando estava no sistema religioso, como nós sabemos que o sistema eles pregam sempre no yin e yang, né? Eles usam uma parte da verdade para poder implementar a mentira deles. Entendi, E não entendi. fala a verdade, não fala a verdade 100%. E quando eu conversava com algumas pessoas, quando eu estava no sistema religioso, eu perguntava qual o significado da palavra evangelho. Eles diziam, ó, evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Só que parava nisso. E não tinha explicação dessas boas notícias, o significado dessas boas notícias. Porque o sistema religioso priva as pessoas de ler os apócrifos, fala que não são livros inspirados, e daí a pessoa fica perdida, entendeu? É a meia verdade. Você não tem a totalidade do entendimento da palavra evangelho, né, que significa promessa, e o significado, a explicação dessas boas novas, dessas boas notícias. Que legal, que legal. E a promessa, e quando você descobriu a promessa, descobriu que porque quando a gente está dentro de um sistema religioso, né, o Evaldo, o que a gente aprende lá dentro? Que o Salvador viria, o Jesus, né, o Salvador viria morrer no madeiro, né, para nos salvar. Mas fica uma coisa meio assim que sem nexo, sem complexo, ou seja, a Bíblia seria um texto onde o contexto dela está no apócrifo. Exatamente. E você vê que os concílios, eles justamente. Por que eles não botaram os apócrifos nos 66 livros da Bíblia? Porque eles fizeram a Bíblia só de textos. A Bíblia é um conjunto de textos, não de contextos. A Bíblia só tem texto. Tanto é verdade que nunca nós íamos imaginar o motivo real de por que Yahushua morreu no madeiro, por que existe o nome Melquisedeque. Né? A gente jamais ia imaginar isso. Né? Quando você olha essa base, nossa, é muito lindo, né, o amado, como é importante a gente ver que realmente essas coisas são maravilhosas, né? É exatamente isso. Eu vejo o sistema religioso da seguinte forma. Como eu estava dizendo, que você pergunta o significado da palavra evangelho, eles falam, evangelho quer dizer boas novas, só que eles não têm explicação dessas boas novas. É mais ou menos como se a pessoa trabalhasse em uma empresa e, de repente, a pessoa recebesse uma promoção na empresa, chegasse em casa, o marido falasse para a esposa e os filhos, olha, eu tenho boas notícias para te contar. Fui promovido na empresa. Sim, Mas só que ele não contava o contexto, não conta o contexto e a história completa, entendeu? Ele diz que tem boas notícias, mas ele só fala que foi promovido. Só que na promoção dele, ele saiu de empregado para ser um gerente, saiu de um salário de R$ 1.000 para um salário de 6 mil ou 10 mil, só que ele não conta isso. Só conta que foi promovido. Entendeu? Aí ele fala que tinha boas notícias, mas a boa notícia é só isso.
Mas se ele chegar e dizer para a esposa, olha, eu fui promovido no meu trabalho, saí de empregado para gerente, e agora eu vou sair de um salário de R$ 1.000 para um salário de 6.000, de 5.000 para 6.000, e agora, entendeu? Vou poder pagar um colégio melhor para o meu filho, vou poder abrir um comércio para você trabalhar, falando isso para a esposa. Então, ele explicou as boas novas de forma completa. A mesma coisa, eu vejo a palavra promessa. Quando a pessoa fala que evangelho quer dizer boas novas, mas ele não sabe que essas boas novas é a promessa que o nosso pai Iarro fez para Adão e Eva quando eles foram expulsos do paraíso, ele só fala que evangelho quer dizer boas novas, mas ele não sabe explicar essas boas novas, completar a boa notícia. Mas quando ele lê os apócrifos, ele agora sabe, olha, as boas novas quer dizer o seguinte: Iarro fez uma promessa a Adão e Eva quando eles foram expulsos do paraíso, após Adão e Eva se matarem várias vezes. Ele ressuscitou Adão, ressuscitou Eva, e disse que em 5 dias e meio, ou seja, 5.500 anos, ele viria e em corpo de carne, morreria no lugar de Adão, derramaria o sangue sobre Adão, e Adão entraria de novo no paraíso, não só ele, mas toda a sua posteridade. Então, você explicou essas boas novas, essas boas notícias de maneira completa, e falou da promessa que Yahweh fez. Quer dizer, a morte do Salvador no madeiro passou a fazer sentido. Passa a fazer sentido, não é mais aquela coisa de você dizer assim, você tem que ir para a igreja, aceitar Jesus e ir para o céu. Ah, entendi. Porque a pessoa, até porque as pessoas, quando também não lê João 10, ela pensa que a porta é a própria denominação, né? Exatamente. Ah, vamos para a igreja porque o pastor falou que lá é a última porta. Vocês veem, né? Que situação, né, André? E essa promessa hoje, André, ela para a tua vida representa alguma coisa? Olha, representa muita coisa. A promessa representa muito porque agora a pessoa tem um foco, né? Sabe que quando, lá nos evangelhos, Marcos 16:15, por exemplo, quando Yahushua mandava que os seus discípulos fossem por todo mundo e anunciasse lá está o evangelho, mas nós sabemos hoje que é a promessa a toda criatura. Sabemos que a pessoa chegava, os discípulos chegavam para a humanidade e diziam, o negócio é o seguinte, lembra aquela promessa lá que o pai Yahweh fez para o nosso pai Adão, que ele viria, morreria no madeiro e levaria Adão para o paraíso e todos os seus descendentes? Pois bem, essa promessa acabou de se cumprir, ele já veio, já morreu no madeiro, a promessa está cumprida. Agora basta vocês crerem e aceitarem de bom grado essa promessa e vocês vão ter o direito de entrar lá, desde que sejam uma nação justa, né? Que forte, hein? Muito forte, o André. Juro que quando eu vou falar para alguém, eu tenho uma base mais sólida para poder explicar para a pessoa. Não, hoje você já consegue falar com ela com tranquilidade, né? Com tranquilidade. Com certeza, entendeu? Você sabe, o André, que eu vejo hoje que a gente muitas vezes não é tranquilo para falar com a família, falar com alguém sobre isso, a gente fica muito nervoso, porque a gente sabe da verdade, mas a gente não tem isso montado para ensinar. Né? É a mesma coisa que você vai dar aula de mecânica, mas você não tem um motor montado, está tudo desmontado e os alunos estão ali. E por mais que você explique, mas como você não tem o motor montado para você desmontar, para fazer a didática visual, você vai tentar explicar isso num quadro, num desenho, vai tentar explicar isso aí em audiobook, né, em podcast, em MP3. Não adianta, a pessoa não vai entender. Teria que ter o motor montado. Seria a melhor didática naquele momento. Eu vejo hoje justamente isso. Quando você fala, vai para a igreja porque o Salvador te ama, ele morreu no madeiro por você e tal, e você só está falando, mas você não tem ainda o motor. O motor é o princípio de tudo. Quando você não tem um motor para desmontar ele, para mostrar, olha, essa peça aqui, né, da promessa que Yahweh fez para Adão e Eva, que está nos apócrifos, você vai encontrar ela lá no texto da Bíblia, porque a Bíblia é um conjunto de texto. Ela não tem contexto, a Bíblia está descontextualizada. Claro que você fala isso hoje, o Evaldo, vai gerar sim a pessoa vai se escandalizar, tem um escândalo, o cara falou que a Bíblia não tem contexto. Não, a Bíblia não tem contexto, a Bíblia é um conjunto de texto faltando coisas para poder completar. E uma delas é a morte do Salvador. Exatamente isso. Tanto quando você vai para uma igreja evangélica, para uns 20 evangélicos para entrevistar, e tu fala assim, vem cá, por que o Salvador morreu no madeiro? Ele nunca vai dizer, porque ele fez uma promessa para Adão e Eva. Não, ele vai dizer, porque ele não vai nos salvar, não vai deixar a gente para o inferno. Né? Eles não conhecem o princípio, eles não conhecem o contexto.
Eles não conhecem o princípio do porquê que o Salvador morreu no madeiro. Todo mundo tenta explicar pelas suas próprias cabeças o que falta, porque eles não leem os apócrifos. Não seria mais ou menos isso, o Evaldo? É exatamente isso aí. Pois é bem complicado, né? Quando a pessoa ela tá no sistema, por isso que a gente fala, gente, a porta não é a igreja evangélica. Tudo que nós sabemos hoje, que o nosso Salvador fez por nós, foi fora do templo evangélico, fora do templo judaico e fora de qualquer outro ismo. Se nós estivéssemos hoje, Evaldo, se nós estivéssemos hoje dentro de um templo, de uma religião, você acha que a gente conheceria tudo isso que nós estamos conhecendo hoje? Não teria como, né? A religião ela foi criada exatamente para poder cegar e nos vedar o conhecimento dessas coisas. Eu vejo o seguinte: legal, correto. A religião ela leva a pessoa de um extremo a outro extremo, ou seja, ou a pessoa, como eles dizem, né? A religião diz o seguinte: sai do mundo e vai para a igreja. Se você estiver lá, você está com Jesus, você está salvo, coisa e tal. Desde o momento que você saiu da igreja, você não tem um líder que eles chamam de cobertura espiritual e um templo para você membrar e congregar, ou seja, ele diz, você voltou para o mundo, então as pessoas, por botar isso na cabeça, elas pensam assim, bom, já que eu não estou na igreja e não tenho salvação mesmo, então eu vou me drogar, vou me prostituir, fazer tudo quanto é tipo de coisa errada, porque aqui fora eu não tenho salvação, vou para o inferno mesmo. Então ele sai de um extremo e vai para outro extremo. Ele não consegue entender o meio termo, que se ele entender o meio termo, a religião ela acaba, ela rui, entendeu? Ela cai por terra. Porque entendi. quando entende esse meio termo aí, a pessoa entende, não, eu não preciso ir para um templo, porque o meu Salvador, ele disse que se eu temer a ele e guardar os mandamentos dele, virei a ele e o Pai faria morada em mim. Então por que eu vou ir no templo buscar aquele que já mora comigo 24 horas? Entendi. Então as pessoas pensariam, não, para eu temer o Criador e não precisar me drogar, não precisar me prostituir, nada disso, não preciso de um líder lá no templo, de um pastor homem, como eu. Não, porque o pastor é aquele que está lá em João, capítulo 10. Então, a pessoa entendendo isso aí, o sistema religioso ele cai por terra. Não tem como mentir mais para as pessoas, né? Não tem mais, porque a pessoa vai entender que ele não depende disso. Tá, então se tem alguém aqui que talvez está perguntando que promessa é essa, né? De repente tem alguém que é evangélico, o Evaldo, eu cimo com o André agora. O Evaldo, se nós fizermos uma recapitulação do que é a promessa hoje, se alguém te perguntasse, Evaldo, o que é a promessa? Você conseguiria explicar com poucas palavras a promessa para quem está agora chegando e não conhecia o nosso canal e nem o nosso trabalho? Você conseguiria explicar para elas o que é a promessa? O que foi a promessa hoje para uma pessoa que estivesse chegando hoje no nosso trabalho dessa nação linda? Com certeza, conseguiria sim. Como é que você falaria para uma pessoa hoje, Evaldo? Hoje, chegasse um evangélico, por exemplo, eu sei que o Salvador morreu para mim no madeiro. Agora, por quê? Né? A resposta mesmo escritural, não sei. Como é que você conseguiria, como é que você explicaria para essa pessoa o que é a promessa? Porque tem pessoas aqui que estão com essa dúvida porque elas estão conhecendo o canal hoje. Bom, eu diria para a pessoa o seguinte, olha, aquilo que nós conhecemos na Bíblia do Almeida, né, como o Evangelho, ela é promessa. Promessa é uma palavra que foi dada do nosso pai Yahweh para o nosso pai Adão, nossos pais Adão e Eva, né? E quando eles foram expulsos do paraíso, Adão, havendo se arrependido por ter pecado, Yahweh fez a ele uma promessa, olha, Adão, eu vejo que realmente você se arrependeu e você entrará de novo no paraíso. Daqui a 5 dias e meio eu virei, derramarei o meu sangue sobre você e te levarei você para o paraíso, não só você e Eva, mas a sua descendência. E Adão entendeu que seria 5 dias e meio normal, né? Do nosso cotidiano. Só que, passando os 5 dias e meio, o Salvador não tinha vindo, Adão pensando em se matar de novo, e a voz dele vem a Adão e diz, olha, Adão, você não entendeu direito. Os 5 dias e meio para mim significam 5.500 anos. No final de 5 dias e meio, eu virei, morrerei no teu lugar e derramarei o meu sangue sobre você e você entrará no paraíso, não só você e Eva, mas seus descendentes. Então hoje eu teria essa didática para poder explicar, né? Inclusive eu estou até com... Perfeito. Estou até com o livro de Adão e Eva aqui, o primeiro livro de Adão e Eva. Opa, legal. Capítulo 10, versículo 8, está escrito assim, mas Yahweh disse a Adão, eu te fiz uma promessa. Quando esta promessa for cumprida, eu
te trarei de volta ao jardim, a ti e a tua descendência justa. Nossa, tem como você ler de novo? Capítulo 10 do primeiro livro de Muito Adão e Eva, forte. versículo de número 8. Tá aqui nos apóstolos. Capítulo 10, versículo Versículo 8. Capítulo 10, versículo 8 do primeiro livro de Adão e Eva. Nação. Primeiro livro de Adão e Eva, está escrito aqui nos apócrifos. Mas Iarro disse a Adão: eu te fiz uma promessa. Quando esta promessa for cumprida, eu te trarei de volta ao jardim, a ti e a tua descendência justa. Tá aí, ó. Eu te fiz uma promessa. E essa palavra promessa, Evaldo, ela está na Bíblia. Isso, em 1 João 2,25. Só que todos os pastores, padres, teólogos, eles jogam como eles só leem a Bíblia, eles não leem o apócrifos, né? Então ele joga essa promessa para Abraão. Exatamente. Só que Yahushua não fez uma promessa a Abraão, ele fez uma aliança. E já estão dizendo, os judaizantes, aqueles que seguem o judaísmo, a religião judaica, estão dizendo que aliança e promessa são as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas. Aliança é uma coisa, a promessa é outra. A promessa é uma só. A aliança são várias. A aliança é aquele voto que Yahweh faz com várias pessoas ou nações para continuar levando a promessa, pelo qual Abraão foi um. Yahweh conta a promessa para Abraão, inclusive ele mostra isso através do teu filho Isaac, que é levado para sacrificar lá no altar, que não é isso que a gente vê dentro da igreja, que isso que está na igreja não é altar, isso é um palanque. Exatamente. Porque altar não se sobe. Então lá ele vai e fala, mostra, desenha a promessa para Abraão e depois ele faz uma aliança com Abraão, que Abraão seria o novo mensageiro dessa promessa até chegar às 12 tribos de Israel. Então, e a gente não vê isso, o sistema não consegue entender. Por mais que as pessoas façam teologia, façam seminário, faculdade de teologia, eles não conseguem entender, porque toda a visão deles está no livro textual, que é a Bíblia. A Bíblia não está errada, quer dizer, os nomes foi tirado, mas a história da Bíblia ela é um texto. São textos, eles tiraram os textos, fizeram a Bíblia com 66 livros, e os contextos esconderam e chamaram de apócrifos. Ou seja, vamos passar o yin-yang, né? Vamos passar uma parte da verdade que são os textos tirados do contexto. Ou seja, vamos dizer que vamos mostrar que o Evaldo, ele partiu para cima do colega de trabalho, vamos mostrar esse texto, mas não vamos mostrar o contexto que o colega de trabalho aprontou com o Evaldo. Então Exato. O contexto é tirado e é dado somente o texto. É verdade, exatamente isso. Tiraram a palavra promessa como tema central e colocaram... É o texto e contexto. Nós estamos batendo muito em cima, Evaldo, dessa tecla do texto e contexto. Texto e contexto. Eu quero aprender a tocar. O cara vai lá, vai aprender a tocar. Mas como ele quer tocar? Como que ele já quer ter o texto, né? Vou tocar uma música aqui, do Roberto Carlos. Ele quer o texto, mas ele tem um contexto. Ele aprendeu as 7 notas principais, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, se você não sabe o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é o contexto, você não pode querer pegar no texto da clave de Sol, numa partitura. Porque como é que você vai conseguir ler uma partitura que tem uma clave de Sol ou clave de Fá, se você não sabe nem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Então, primeiro, vai lá no contexto, saiba o que originou, o que aconteceu, qual foi a consequência para que alguém morresse no madeiro. Porque se você tem um texto, só que ele morreu no madeiro para salvar a humanidade, beleza. Mas por quê? Mas salvar de quê? Salvar a humanidade de quê? O que a humanidade fez, para que ele morresse no madeiro? Porque Adão e Eva pecou. Beleza, Adão e Eva pecou, mas na Bíblia não está dizendo que ele ia morrer no madeiro porque Adão e Eva pecou. Verdade. Tanto que nenhum pastor líder prega isso. Eu não vi nenhum líder chamado pastor dizer, gente, Jesus morreu na cruz porque ele fez uma promessa quando Adão e Eva pecou que ele voltaria. Não, o evangélico nem sabe que Adão e Eva se matou várias vezes. É verdade. O primeiro suicídio da história do mundo foi com o nosso pai Adão e Eva. É verdade isso aí. Se veja que situação bem terrível, né? Então a promessa é muito mais do que você ir para uma igreja, fazer a obra, pregar o evangelho. Pergunta para o evangélico, Evaldo, o que é pregar o evangelho?
Chama aí um crente de uma igreja, aí um católico, sei lá, um espírita, um judeu. O que é pregar evangelho para você? Não, pregar evangelho é ir na casa das pessoas e dizer que Jesus ama ela e Jesus quer salvar ela. Isso não é pregar evangelho. Isso não é pregar, isso não é, porque evangelho foi colocado no lugar da palavra promessa. Exatamente. Eles tiraram a palavra, claro que eles não tiraram a palavra promessa de tudo na Bíblia. A Bíblia está muito equilibrada com a verdadeira palavra e a palavra que uma palavra que faz ali o seu vocabulário. Botaram evangelho, que é um nome muito romano e eclesiástico, no lugar de promessa. Então, quando diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Ide por todo mundo e repetir a promessa, repita a promessa, porque pregar vem de repetir. Para você pregar um prego na parede, você tem que pegar um martelo e repetir várias vezes a batida na cabeça do prego. E pregar vem de repetir. E evangelho vem de promessa. Então, se você fosse mudar essa frase para a mesma contextualização de palavra, você diria, ide para todo mundo e repita a promessa a toda criatura. Exatamente isso. Tem até alguns vídeos que eu coloquei, que eu faço lá no meu canal, inclusive está até um tempo sem fazer, né? Mas eu sempre falo, ide por todo mundo e anunciar a promessa. E anunciar a promessa. Foi isso aí que foi ocultado, né? Eles trocaram, tiraram a promessa da frente, né, que era a prioridade. Que era a prioridade. Em segundo plano e colocou o evangelho para assumir o lugar. Exatamente, olha só. Você está vendo só como que a coisa é muito séria, né, Evaldo? Por isso que essa nossa gana, por isso que o canal Últimos Dias, o canal Fato História, os canais que estão aparecendo agora também. Tu tem canal na internet, ou Evaldo? Tem. Qual é o nome do canal? É Evaldo Correia mesmo. É canal Evaldo Correia. Isso. Beleza. Então, nós vamos começar também a mandar também para vocês aí os links também dos canais também para poder ajudar também a nação que está fazendo um belíssimo trabalho, né? E isso é muito importante, né? A gente fazer esse trabalho com a nação aí, desenvolver esse trabalho. E, Evaldo, é bom você também, né, começar também a divulgar no nosso grupo lá também, botar o link do teu canal lá, porque é muito importante os canais crescerem muito. Não é só o canal Fatos História e o Último Dia que tem que crescer, não. Tudo que é da nação, tudo que é de Arro tem que crescer, porque a Ruxa dá o crescimento. E só vão fazer isso com o trabalho de formiguinha. E você pode contar com a gente, viu, Evaldo? Isso, tem alguns vídeos meus lá no canal, tem alguns vídeos seus também do canal Último Dia, que eu já postei. Legal, lá. Legal. Obrigado pelo carinho. Entendeu? Inclusive, aqui no livro em João, 1 João, capítulo 2, verso 25, está escrito, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Legal, hein? Ou seja, de entrarmos... Aonde está escrito? 1 João 2,25. 1 João 2,25. Então se cumpre 1 João 2,25, né? 1 João 2,25. Olha aí, se cumpre, nação. Essa é a vida eterna. Como é que é? Essa é a promessa. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Olha só que legal. Nossa, é muito, muito legal a gente ouvir isso aí, viu, Evaldo? Veja, tá vendo como é que agora a Bíblia está contextualizada? Agora faz sentido, né? Agora faz sentido, porque a pessoa... Quer dizer, é como se você estivesse em um barco remando com o lado direito e o lado esquerdo. Exatamente. O barco não está rodando num lugar só. Você tá fazendo uma caminhada cíclica. Agora a Bíblia já tem contextualização, porque a Bíblia ela só vai ter contexto se ela for amparada pelo apócrifo que foi tirado nos concílios. Né? Eu vejo isso aí. Eu vejo, às vezes, a pessoa que diz que se libertou do sistema, se libertou, não estou mais no sistema religioso, mas ela não crê no apócrifo, porque o apócrifo não está no canon da Bíblia. Eu falei, pô, então tu não se libertou do sistema. Continua lá, porque você vem com essa de canon para cima da gente. O que é canon? Canon somos inspirados segundo o conceito do catolicismo, de Constantino, dos imperadores. É inspirado segundo o conceito deles, não é segundo o que a gente... Né, ou segundo assim, inspirado segundo o conceito do Criador. Então, canon. Porque a Bíblia é canon, então você não tem que acreditar na Bíblia, não é nos apócrifos. É verdade. Um dia desse eu fui falar com uma pessoa do sistema e falaram para mim, mas eu não creio nos apócrifos porque não é livro, eles falam, não é inspirado por Deus. Eu falei, você crê na Bíblia? Ele disse, creio. Eu falei, se você crê na Bíblia, você tem que crer nos apócrifos, porque no apócrifo está lá no livro de Judas, que o próprio Judas falou, eis que disse Enoque, eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos.
Aí eu falei, procura essa passagem na Bíblia para ver se você vai achar onde está Enoque falando isso. Você não vai achar. Agora, se você procurar no Apócrifo, você vai encontrar Enoque Ué, falando. mas não tem um apócrifo de Jazar? Exatamente isso. Ué, e a Bíblia não fala? Porventura não está escrito isso no livro de Jazar? Ué, se a própria Bíblia está mostrando um apócrifo, como é que o apócrifo não é inspirado pelo Criador? Se o apócrifo não é inspirado pelo Criador, então a Bíblia mentiu. Porque por que eles vão dizer, por acaso não está escrito no livro dos reis? Porque tem o livro dos reis, que não é esses reis da Bíblia do Almeida. Né? Não está escrito isso aí no livro de Crônica, não está escrito isso aí no livro de Jazar. Ué, se a Bíblia está fazendo referência que está escrito no livro de Jazar, isso quer dizer que o que está na Bíblia veio desse livro também de Jazar. Então Jazar é o contexto. A Bíblia é só um texto de informações que eles estão trazendo pouquinho ali para formar esse 66 livro da Bíblia. Exatamente. O sistema prega isso na cabeça deles, né, que é difícil deles abandonar isso aí, só mesmo por Yahoo. É complicado, não tem condição. Então é aquilo que o Evaldo falou, você que está chegando agora, o que é então evangelho para você, Edson? Evangelho não é aquilo que você aprendeu na tua denominação evangélica, nem na católica, nem no seu judaísmo, em lugar nenhum. A palavra evangelho, ela está ocupando o lugar da palavra promessa. E é como o Evaldo falou no início da live. A promessa começou com o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva começam a se matar toda hora e se matam. Aí vem o Criador, levanta eles de novo, ressuscita. Chega uma hora que Yahweh disse, para, vocês não vão se matar mais. Lembrando que é muito interessante que Yahweh ainda vinha na pessoa de Melquisedeque, porque eles conheciam Melquisedeque. Eles não conheciam Yahweh em espírito. Ninguém nunca viu Yahweh em espírito, gente, é verdade. Mas nem Adão e Eva. Adão e Eva viram a imagem de Yahweh, que era Melquisedeque. Todo momento, por isso que ele passa a ser o sumo sacerdote. Mas ele nunca foi, de forma nenhuma, você sabe que o sumo sacerdote é a ponte entre os homens e o Criador. E o único que podia ser sumo sacerdote naquele momento era o corpo, a imagem do próprio Yahweh. E então o Melquisedeque, ele chega, ele vai lá, ele levanta Adão, ele levanta Eva de novo, dá uma bronca neles, vocês param com isso, né? Vocês não param de se matar, vocês têm que cumprir a vida de vocês nessa vida nova que vocês vão ter. É o novo normal, Adão e Eva. É o novo normal. Vocês vão ter que se acostumar com o novo normal. Vocês pecaram lá, estavam num bem bom do paraíso, fizeram caquinha, fizeram besteira, vocês vão agora ter que viver o novo normal agora. E o novo normal vai acabar? Vai. Mas só quando meu filho vier, né, e derramar meu sangue sobre você e a sua esposa. Porém, eu também tenho uma outra parte do processo que é também salvar a posteridade de vocês, que ficou comprometida na besteira que vocês fizeram. Então isso é uma coisa que só vai entender lendo o contexto da Bíblia Apócrifos, que foi separado, e ainda mais, hein? Tem um contexto da Bíblia que é o apócrifo, tem o texto que é a própria Bíblia, e tem a história que foi tirada e quebrada, que é o livro da história do Brasil. Porque o livro da história do mundo já é a história do Brasil. Porque todo mundo está, né, sustentado pela base histórica da nossa nação. Então você veja, se você ler só a Bíblia, está cheio de igreja evangélica reformulando doutrina. Por que cada igreja tem uma doutrina? Porque só tem um texto, e o texto permite você a dar sua interpretação, que você quiser. É verdade. Quando você tem só a Bíblia, você vai interpretar, pode bater palma? Pode, então vamos bater palma. Ah, não pode bater palma, então vamos sair dessa igreja e abrir uma outra que não bata palma. Pode tocar com bateria? Pode tocar com bateria. Ah, eu acho que não pode, então o cara vai lá, sai daquela igreja, vai para uma outra, abre uma que pode bater bateria. Então você veja que, pode botar calça comprida? Pode. Aqui não pode botar calça comprida, então vamos abrir uma igreja que não pode botar calça comprida. Quer dizer, a Bíblia sem contexto, ela vira um pretexto para heresia. É verdade. Né? E é o que está acontecendo. Por que a palavra de Yahweh está sendo escandalizada nesses últimos dias por esses templos, por esses líderes? Porque eles têm o texto, mas o texto, sem o contexto, não deixa essas pessoas verem o que de fato, de verdade, a história ela está gritando para o mundo todo nos quatro cantos da terra. E eles não conseguem entender. Tem gente que abre igreja que nem sabe por que está aberta a igreja. Ah, que Jesus vai te salvar, porque ele te ama, vai te salvar, vai te tirar do inferno. Jesus não veio para libertar ninguém do inferno. Exatamente. Ele veio para botar você no paraíso. Agora, você só vai para o inferno se tu quiser. Você só vai para o lago de fogo se você quiser. Para você não. Agora, Yahushua não está preocupado em te livrar do inferno e do lago de fogo. Ele está preocupado em você enxergar que esse inferno e lago de fogo é uma realidade.
E você não quer isso. E está muito preocupado em que você use o teu livre-arbítrio. E não que você fique robotizado, né? Eu agora sou da igreja, não peco, eu não erro, estou programado para subir monte, estou programado para fazer oração, eu não vou pecar, porque agora eu sou santa, faço parte de uma igreja. Já pensou? O Salvador não quer robô. Se ele quisesse robô, ele uniria com Elon Musk e faria os robôs aí para poder servir ele, que seria muito melhor e muito menos cansativo para Yahoo. Se Yahoo quisesse robôs, ele faria os robôs do mesmo material que estão fazendo. Ele quer pessoas que elas se decidam. O poder da decisão para Yahoo tem muito peso. Quando se decide deixar tudo para poder seguir Yahoo, você não sabe o peso que isso tem no reino. Porque isso não veio de uma ideia robotizada, cheia de paradigma, que você tem que aceitar, que senão você vai para o inferno, que senão o pastor... Tá, realmente, existe o castigo, existe o inferno, claro, eu creio piamente que o inferno é um ser. Creio que existe lago de fogo, obviamente creio. Mas eu não acredito que você deva estar e querer e almejar e a ruxa e a promessa com medo do lago de fogo e do inferno. Porque senão você não vai ser autêntico. Você tem que querer a ruxa porque você ama ele. E você deseja estar onde ele vai estar. Por isso, Sião. Não seria mais ou menos isso, Evaldo? É verdade, senão seria igual exatamente o dízimo, né? Se a pessoa, muita gente não dá o dízimo porque é mandamento do Criador de Yahweh, ou porque ele ama Yahweh, mas dá pelo medo do devorador entrar nele. Pelo medo. Ficarão de fora. Então, é o terror psicológico. É verdade. Então, um dia desse eu estava falando para um religioso e falou, mas quer dizer que você agora não frequenta mais igreja? E a pessoa não tem como ser salvo se não frequentar a igreja, porque tem que ter um líder que é a cobertura espiritual para poder temer o Criador. Aí então a pessoa falou, me dá algum exemplo então de alguém que não frequenta a igreja e que faz a vontade do Criador. Eu falei, vou te dar vou te dar dois. Falar, José, quem era o pastor de José? Lá em Gênesis 37 até os 50. E falar, José não tinha pastor. Eu falei, qual é a igreja que o José frequentava? Não, também não diz. Eu falei, então, quando a mulher de Potifar chamou José para cometer adultério com ela, o que ele falou? Eu não pecarei contra ti porque eu não faria isso contra o meu Criador e nem contra o meu Senhor Potifar. Ou seja, o temor tem que estar dentro dele. Eu falei, é isso que a Ruxa veio mostrar para a humanidade. Nós temos que temer sem depender de líder, sem depender de um templo religioso, mas temer a ele e adorar ele em espírito e verdade. Em qualquer lugar que você tiver, o temor tem que estar dentro de você. É isso que ele veio mostrar. Falei, tem Daniel também. Daniel, quando ele estava na Babilônia, ele tinha tudo para poder pecar, porque ele estava longe de sua terra. Todavia, ele propôs no seu coração em temer ao Criador, a temer a Yahweh. Então, não é pelo fato de a pessoa ter um líder ou ter um templo para que se venha a temer, não. O temor tem que estar dentro de nós. Nós não dependemos de uma cobertura espiritual ou de um templo para temer. Quando a gente passa a entender isso aí, então a palavra faz sentido nas nossas vidas. Verdade. E tem umas detalhes também, né, Evaldo? E a Ruxa disse que sem mim nada podeis fazer e que e Paulo disse que a sua suficiência me basta. Exatamente. Se a Ruxa já é suficiente, você não precisa de um templo de pedra, você não precisa de um líder, homem, você não precisa de ninguém. Então nós vamos viver sem líder, vai ser uma bagunça. Bagunça, tu não temeu o Criador, não temeu ele. Você não tem que temer o Criador porque tem alguém te olhando. Porque senão você viveria só de ética. O que é a ética? Quando você faz alguma coisa boa porque tem alguém te olhando. Você tem que viver de moral. Moral é quando você faz alguma coisa que não tem ninguém te olhando, mas tu faz mesmo assim aquilo bem. Então a moral e a empresa não pede hoje que você tem que ter moral e ética. A ética, você faz o bem, fala bem de alguém quando você está na frente dela. Quando tu está por trás dela, tu fala mal. Então você tem ética e não tem moral nenhuma. Exatamente isso. Eu digo que a religião ela é uma escola de ética, que ela só ensina, né, as pessoas a mostrarem uma aparência que elas nasceram de novo, que elas mudaram. Só isso. Quando elas estão longe, ela fala mal do pastor, ela fala da obreira, ela fala do obreiro, fala do diácono, fala do presbítero. O pastor, o presbítero, o diácono também falam dela, das ovelhas. E assim vai. Então isso aí é uma falta de moral. Tem muita ética, pouca moral. Moral é tudo que tu faz na ausência da pessoa que você fizesse igualzinho se estivesse na presença. E a ética é tudo aquilo que você faz na frente da pessoa e que pode ser que você faria se ela estivesse ausente. Então você veja, a moral é muito melhor que a ética. Né? Exatamente isso aí.
E a gente vê também que no livro de... Na Bíblia fala, no livro de Melquisedeque, fala sobre Melquisedeque, quando a gente lê o livro de João, capítulo 14, quando a gente não lê os apócrifos e a gente não tem esse entendimento sobre o corpo Melquisedeque, né, a gente fica meio que confuso naquela passagem lá que o apóstolo Filipe, ele fala para o apóstolo Filipe... Tá aí não. Tá aí não? Tá não. Tá bom, obrigada. Que o apóstolo Filipe, né, ele pergunta para Yahushua o seguinte, Yahushua fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Filipe e ali Tomé também, né, eles falam pro Salvador Yahushua para mostrar a eles o caminho. Deixa eu até dar uma lida aqui. Interessante a primeira... Legal. De João 14. Interessante. Aqui agora faz sentido sobre o Melquisedeque. 14, verso de número 7, 6 em diante. Que diz assim, qual é o livro, Evaldo? João 14. João 14. Verso 6 em diante. João 14, verso 6 em diante. Legal. Se quiser pegar a tua escritura para acompanhar aí, é bem legal. Que está escrito assim, e disse-lhe Yahushua, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também a mim conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Yahushua, eu estou contigo há tanto tempo, tempo convosco. Que coisa linda, né? Desconhecido, Filipe. Coisa linda. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Agora, isso aqui faz sentido no Melquisedeque. O Pai e Yahushua todo tempo. Nossa, Antes, olha aí. Eu estava confuso, mas agora quando você sabe que o Melquisedeque é o corpo de Yahweh, no qual a alma e Yahushua estava, você entende quando Yahushua diz quem vê o Pai vê a mim. Exatamente, porque Melquisedeque estava nele. Isso aí. Agora sai toda essa confusão. Sai porque você não tem somente o texto, né? Você agora tem um contexto agora, que monta essa base. Por que ele falou aquele que vê a mim vê o Pai, né? Ou aquele que vê o Pai vê a mim? Porque agora você tem um contexto de que Melquisedeque ele serviu de corpo para Yahushua, que era somente alma. Exatamente, né? Isso. Uma coisa interessante também, o Evaldo, é quando o soldado fura o corpo lá no madeiro e do lado sai sangue, do outro lado sai água, né? E ali, naquele momento, quando é furado aquele corpo, ele morre. Quer dizer, o Melquisedeque morre na frente de Yahushua. Que Yahushua não chega nem a... Né, o que ele faz? Yahushua ele chega ali, ele não sente mais o corpo dele. É onde ele se sente sozinho. Né? Ele fala, mas quem era que para vir no madeiro não era eu e o papai? O Melquisedeque não tinha que estar aqui? Pô, agora não estou sentindo mais ele, por isso que ele falou, pai, por que me abandonaste? E ele diz, veja que foi tão forte isso, que ele fala com duas vezes. Ele fala com Yahu Melquisedeque e fala com a outra parte dele, que é o Pai Espírito que estava vivo lá em cima. Olha o que ele diz. Primeiro, ele diz, pai, por que me abandonaste? Porque Melquisedeque foi furado, foi morto. Depois ele olha para cima e diz, ele expira e entrega o seu espírito. Ele dá o seu último suspiro, no caso, e entrega o seu espírito. Ele entrega o seu espírito. Se o pai estava morto, como é que ele entregou o espírito para quem está morto? Porque aquela era a imagem de Yahu em Yahushua. Agora, o espírito de Yahu que não morre estava lá em cima. E para aquele que é espírito, Yahushua entrega o espírito para ele também. Você veja que coisa interessante. Né? Isso é muito legal porque mostra que esse espírito que Yahushua entrega é do próprio espírito de Yahu, que estava no seu corpo Melquisedeque com a alma em Yahushua. Como Yahu, ele tem uma parte que não pode morrer, que é espírito, então ele sai daquele corpo Melquisedeque, somente o corpo, a forma de Adão e Eva morre, o espírito volta, porque não pode morrer, para tomar o controle, e Yahushua, então, ele vai e sai de dentro de Melquisedeque e vai lá no inferno tomar
a chave, né, tomar ali o cetro da mão, né, a chave que representava o cetro, né? Você sabe que o cetro que Melquisedeque tem, ele representava essa chave que precisava ser resgatada, que traria de novo a humanidade para a vida. Isso quer dizer o seguinte, que para muita gente que pensou que a morte era o ponto final, era a parada final, ali já está dizendo o seguinte, gente, a morte ela não existe. Ela foi só um detalhe de um pecado. O que existe é a vida. O que vai durar eternamente é a vida, não é a morte. Só que nós, como estamos numa vida natural, nós não conseguimos entender isso. Quando perdemos alguém da família, a gente pensa, nunca mais vamos ver aquele familiar, porque, olha, mas está na nossa lembrança, na nossa memória. Mas por que está na nossa memória? Mostrando mais uma vez que o que está na memória é o retrato da alma. Porque o corpo da gente não é esse. Nós não vimos o nosso corpo real ainda. Porque é como a Rússia falou, se as pessoas soubessem, Evaldo, se as pessoas soubessem o que tem preparado para elas, É verdade. elas não pensariam duas vezes em andar sem a presença do Criador. Se as pessoas soubessem o que tem preparado para elas, Evaldo, elas pensariam duas vezes antes de sair desse mundo sem arro, né? É verdade. Em 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo fala, né? Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração humano, são as coisas que Yahweh tem preparado para aqueles que o amam. Que legal. Olha aí, ó. Nossa, isso aí é uma palavra que não é para ficar dentro da religião, né? Isso é uma palavra para a humanidade. Humanidade. As pessoas têm que se libertar desse negócio de religião, desse pó, sacudir essa poeira da roupa, essa poeira religiosa. Exatamente. Sacudir a poeira da roupa, o pó, né? E sair dessa religião maldita, fermentada, e ser livre, porque conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Com certeza. E tem gente dentro do sistema pensando que estão libertas e estão mais presas do que nunca. E outra coisa, se elas forem salvas, é porque a Rússia é muito bom mesmo, porque ela não sabe o que é salvação. Elas tentam decifrar, trazendo uma explicação para o contexto que falta na Bíblia. A Bíblia está incompleta. Eu diria que a Bíblia está incompleta sim, porque lhe falta o contexto. Sem contexto, cria a heresia, que esse montão de igreja evangélica, com cada pastor trazendo uma doutrina, cada um pode fazer uma coisa, outra não pode, numa tem obreiro, outra já tem diácono, outra tem presbítero, a outra tem ancião, a outra tem missionário, a outra tem um bispo, a outra tem apóstolo, ninguém sabe, quer dizer, virou uma salada. Né? Tudo porque a Bíblia é só um texto. Se eles não buscam no contexto, eles vão criar o seu próprio evangelho. É verdade. Mas porque legal. Se é um só Senhor, né? Um só Criador, e aquele que conduz, então por que cada um tem que ter a sua interpretação? Quando a pessoa vai falar com eles, fala o seguinte, não, mas isso aí é a sua interpretação, mas não tem a minha interpretação, tem a interpretação da palavra. Acabou. Então, se coloca isso para o campo matemático, cada um tem a sua interpretação, 2 mais 2 é 4. Mas já que cada um tem a sua, então 2 mais 2 vai dar 10. É verdade, é verdade. Então, é isso aí que estão fazendo, cada um tem a sua interpretação, mas a Bíblia não foi escrita, nem as escrituras foram feitas para que cada um interprete de um jeito. Falou tudo. Então vai dizer, o negócio é o seguinte, então eu vou criar aqui uma igreja que o caminho é o reino dos céus, né? A minha igreja vai conduzir a pessoa até a metade do caminho. Aí da metade do caminho para frente, outra igreja vai conduzir até o restante, porque é a minha interpretação. Como é que fica o teu agora a gente dando um passozinho aí, porque a live já passou bastante hora, a gente pensa que está 10 minutos de live, nossa, uma live boa assim, né? E assim, Evaldo, Jerusalém do Brasil, qual é o teu conceito? Bom, o meu conceito Tens dúvida? Não tenho dúvida mais, porque os vídeos que você tem feito têm mostrado, né, claramente. Você vê que é impossível Jerusalém ser no Brasil com as 10 tribos, desde a época ali de Hernando Cortés. Quando Fernando Cortés chegou aqui na América, ele viu as 10 tribos, e as 10 tribos não entram mais em Jerusalém na Bíblia do Almeida. Elas não botam mais o pé ali. Como que aqui é Jerusalém se as 10 tribos estavam aqui? Não tem coisa errada. Então, é muito legal quando a pessoa volta lá em Samuel, volta ali em Reis, volta ali em Crônicas, já para poder pegar esse espírito. Pode ver que só depois que Judá vem para o Brasil, veja,
Judá vem para o Brasil só depois que a nação de Judá nunca teve no Brasil. Primeira vez que ela entra no Brasil, na terra de Canaã, que ela entra com a maldição de Deuteronômio 28, porque eles tinham a bênção, a maldição, escolhe a maldição. Né? E quando você vê várias... Eu vou fazer um super vídeo sobre Jerusalém, para você ver como que Jerusalém está no meio, que uma parte da tribo ficou ao norte, outra ao sul, outra ao leste e outra ao oeste. Se Jerusalém estivesse no Brasil, não existia o povo do leste. E outra, um dos povos às vezes ficava para a banda do Oriente e outra para a banda do Ocidente. Se Jerusalém fosse do Brasil, só ia ter uma banda, que ia ser a do Oriente. A do Ocidente não ia existir. E não é só isso, ainda tem mais um ponto aí que eu estou guardando, porque é para aqueles teimosos que vão vir lá atrás com a pompa e querendo... Não, essa daí vai ter vai ter uma prova no livro que eles estão usando, na Bíblia, nos apócrifos e no livro de história. Nossa, essa daí eu estou deixando para a última, que eu sei que lá na frente vai chegar alguém que vai... Não, opa, então toma aí, ó, o livro que vocês estão lendo, página tal, abre aí. E também tem aquela história que Davi reinava em Hebrom e ele saía de Hebrom. E saía de Hebrom para ir para Jerusalém, exatamente. Se Jerusalém estivesse no Brasil e lá está o palácio, lá de onde era o palácio do rei Davi, como é que ele ia sair de Hebrom para ir para Jerusalém? Não encaixa, sai totalmente da rota. A pessoa pode até alimentar que Jerusalém é do Brasil, porque é muito bacana saber que Jerusalém... Nossa, nós moramos em Jerusalém. Não faz sentido, porque a Bíblia fala que Jerusalém ela estaria inabitada, ela estaria desprovida de nações. Ou seja, pode ser que não está habitada pelo povo hebreu, porque o povo hebreu não voltaria mais para Jerusalém sem a presença de Yahushua. Tanto que toda hora ele diz, meu reino, vocês têm que me esperar, porque eu vou com vocês, o meu reino será dado. Eu sou o caminho. Se tem alguém morando em Jerusalém, então alguém passou na frente de Yahushua. porque se ele é o caminho, e aí só quando ele vier, tu tem que estar no caminho, ele é a porta, tu só vai entrar na porta de Jerusalém quando você estiver com ele. Se nós já estamos em Jerusalém, então Yahushua não precisa mais vir. Nós já estamos no paraíso, já está tudo beleza, se consumou. A palavra dele não porque Sião é mostrado que ela vai ser colocada em Jerusalém. E, enquanto isso, ela não estaria sendo habitada por essa nação, que são as 12 tribos. Então, nem Judá e nem Benjamim. Uma outra coisa errada também que eu estou vendo o pessoal falar é que os levitas estavam com os judeus quando eles foram separados. Isso é mentira. A Bíblia é clara. A casa de Judá só tinha Benjamim e a tribo de Judá. Não tinha levitas. Tá, Edson. Se não tinha levitas, então por que na época de Yahushua havia sacerdotes? Porque não eram sacerdotes levitas. Por isso Yahushua disse que eles eram raça de víboras. Raça de víboras, escribas e fariseus. Já estavam usurpando um lugar que não era deles. Primeiro que se Yahushua estivesse falando com os levitas, ele não falaria daquela forma, porque ele ia respeitar o seu pai. Porque dos levitas vieram o sumo sacerdote, que foram a cópia do sumo sacerdote Melquisedeque. E Yahushua teria todo o respeito em falar com os levitas, se fosse o sacerdote da época de Pôncio Pilatos. Então, na cara, não eram levitas. Então, é por isso que os judaizados estão dizendo que os levitas estavam com Judá. Não estavam. Estão mentindo. Isso é mentira. Isso é mais uma forma das pessoas serem enganadas. Os levitas são hoje o povo do Haiti, e sempre tiveram ali na Nova Espanha. O que é a Nova Espanha? Nova Espanha hoje é a América Central. Foi chamada de Nova Espanha, porque os espanhóis, eles simplesmente, não só os levitas, mas eles prenderam ali as outras 5 tribos, junto com o levita, que formava 6, na América Central, que era a Nova Espanha. Os mapas antigos, inclusive temos um livro aqui, mostrando os mapas onde mostrava que era a Nova Espanha, o que hoje é a América Central. Temos aí a América Meridional e a América Setentrional. A América Setentrional é onde hoje é os Estados Unidos. A América Meridional é onde hoje é o nosso Brasil com a América do Sul. Então isso foi muito bem colocado. Quem entrar na história do Brasil, nos Incas, Maias e Astecas, é aquilo que a gente fala, Evaldo, o Incas, Maias e Astecas é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si da história do Brasil. Se não tiver... E o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si da Bíblia... Não
entender a história do Brasil. E o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si da Bíblia é os apócrifos. Isso aí. Não adianta você querer aprender inglês, tu não sabe verbo to be. Se você não souber I am, you are, he, she is, it is, we are, they are. Se você não souber you are, they are, se você não souber as 7 notas da língua inglesa, como as 7 notas da música, não tem como você tocar a orquestra. Ela vai ficar uma orquestra sinfônica detonada na tua mão. Porque você não sabe nem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E se você for dar aula de inglês, você não sabe nem o verbo to be. Sem o verbo to be não existe inglês. Sem os pronomes pessoal do caso reto, oblíquo da língua portuguesa, você não consegue se comunicar. Isso aí. Então, se você quiser ler a história do Brasil, você tem que atacar incas mais astecas. Sem isso, você não consegue resolver, não. Se você quiser entender de Bíblia, você tem que pegar os apócrifos. E assim vale para tudo que a gente aprende no mundo. É a base, tem que ter o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si do... Tem que ter o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ô, Evaldo, se eu e você sair na rua, a pessoa vai dizer assim, ó, vocês dois são irmãos. Porque ela está vendo no texto que eu me dou muito bem com o Evaldo. Agora, se ela pegar o contexto, ela vai ver, o Edson não é irmão do Evaldo, não. Porque o Evaldo, a mãe dele se chama Dona Maria, do Edson se chama Dona Joana. Bom, então eles não são irmãos, mas eu pensei que era, mas depois que eu vi o contexto, deu para entender como que o texto engana. Mesma coisa você vê, eu vejo a minha esposa conversando na esquina com um rapaz. E eu vou dizer, pô, o que tá rolando ali? Né? E de repente aquele rapaz, quando eu vou ver o contexto, é o irmão dela, que eu não conhecia. É verdade. Então tem que ter muito esse cuidado, porque o contexto ele tem que existir para explicar o texto. O apócrifo explica a Bíblia, não é a Bíblia que explica o apócrifo. Pelo contrário, quem só lê Bíblia não acredita nos apócrifos, porque ela não tem esse entendimento de textos e contextos, né? Fica preso na religião, né? Porque não tem como sair. Porque não tem uma... é verdade, não tem como sair. Mas, Evaldo, tem mais alguma coisa para dizer? Podemos terminar essa live e vir com outras para que essa live não fique muito grande, as pessoas possam ver várias vezes e mandar para os seus familiares? Podemos encerrar, né? Podemos fechar ela, agradecer aos amados. E então deixo você então com a sua consideração final aí, como sempre, Evaldo. Então, quero agradecer ao nosso Pai Yahweh por essa oportunidade de estar aqui falando dessa promessa, das maravilhas que ele tem feito. E agradecer a toda a nação, né, a todos os amados da nação, a esse chat maravilhoso que está aí escrevendo aí, e que a Ruxa esteja confortando e trazendo alegria ao coração de toda a nação, e que a nação possa estar firme nessa caminhada para Sião, porque a alegria de Yahweh é a nossa força. Valeu, obrigado mais uma vez, então, Evaldo. Boa tarde para você, viu? Boa tarde. Obrigado e também você, nação, que ajudou também, que colaborou no chat aí. Obrigado, a gente não estamos lendo o chat aqui, mas a gente tem sempre que te agradecer. Vocês têm ajudado o canal também, para que esse canal seja grande, no meio dos grandes. A Bíblia fala assim, ó, prepare uma mesa na presença dos seus adversários. Né? E isso é muito legal. Quando nunca tenha medo de quem te ataca. Pede para a Ruxa preparar uma mesa para que você mostre para o seu adversário quem está contigo. Isso vale muito para os Golias dessa vida temporal. Estamos juntos, seja você uma pessoa da nação, seja você uma pessoa que almeje, né, Sião, e esteja junto conosco também nesses últimos dias. Obrigado, nação. Até a próxima. Que a Ruxa carregue todos vocês na palma de suas mãos. Tamo juntos! No Brasil dos hebreus, todos cegos na noia. Vem depois de invadido pelo cavalo de Troia. Meus irmãos hebreus, olha pra vergonha do Brasil. Acorda o teu clamor e a rua ouviu. Melhor ter um cachorro amigo que o amigo cachorro. O momento é decisivo para o povo do morro, para o povo da Amazônia. Reações histéricas, salve
O povo hebreu salve as 3 Américas. Por milênios renegando o salvador da terra. E por 18 minutos de trevas o oculto se revela na tua vida. Por não deixar ungir tua ferida. Foi no tronco Yahushua que ergueu teu racional. Jesuíta tem uma cruz no peito e na mão um punhal a cravar nos pequeninos que Yahushua livrou da morte. Agem como iscariotes, corporação canibal. A magia desse mal, corporação canibal desses homens. A magia desse mal os consome. Contra os hebreus não irão por em avante. Meu pai Yahu, meu irmão Yahushua, da gangue dos arcanjos não me destrua. Corporação canibal dos genes Askenaz desacatam a Yahu e querem ter paz. Na magia do terror cairão em pavor da magia incandescente, da justiça incandescente que Yahu programou. Yahushua nos livrou, a seu povo libertou. A magia Hassatã dos escravos Askenaz, a lepra Askenaz, perdedores vulgares que temem a arma que pra eles apontamos. Se levantou Yahushua a reparar os danos que pilantra, que profana da multidão não controlou. Não irão porém avante esses cães perturbadores. Ouço gritos, o avanço, o povo em alerta. A trombeta soará e o povo desperta. O gigante adormecido recupera os braços. A magia fracassou, Satã é um fraco. Os hebreus libertados pelo poder de Yahu, remoldado vários vasos que não foram enganados. Livramento e Yashurum, a derrota Askenaz. O planeta Terra enfim terá paz. Pelo sangue de Yahushua e a fé dos valentes que destrói os perversos na lagoa fervente. Corporação canibal, a magia desse mal, corporação canibal desses. A magia desse mal os consome. Contra os hebreus não irão por em avante.